Neemias, no capítulo 11, capítulo 1, verso 11. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, a tua presença é real aqui nessa noite. Rogamos que o teu Espírito continue conosco, que a tua presença não cesse, que a paz, que excede o entendimento, continue envolvendo essa igreja, não para entorpecê-los, mas para que eles compreendam a verdadeira mensagem que o Senhor tem para entregar aos nossos corações. Que diminua eu e que o Senhor cresça. Que somente o teu Espírito possa fluir a partir de agora, nos dando palavras de conhecimento e sabedoria através da tua poderosa palavra, e que a tua presença, ela não cesse em nosso meio, em nome de Jesus. Neemias, capítulo 1, versículo 11. Neemias 1, 11, está escrito o seguinte. Versão NVI, né? Eu vou ler ali, depois eu leio a minha versão. Ah, Senhor, suplico que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Esse versículo mexeu com o meu coração, gente. Eu já tinha lido algumas vezes essa passagem, mas quando eu li esse versículo, ele atravessou o meu coração. Ah, Senhor, suplico que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Deixa a sua Bíblia aberta. Depois nós vamos para Neemias, no capítulo 4. Eu preciso só que você entenda algumas coisas aqui. Falar o que eu vou pregar hoje foi fruto de muito treinamento. Muitas vezes eu fui prensada no tema dessa ministração. Algumas coisas estão anotadas nos meus blocos de notas já há alguns anos. E uma frase bem recente, mediante a tantas que eu tenho escrita, me atravessou esses dias. E a frase é a seguinte: a paz não debate. Essa frase nasceu num período de muita turbulência emocional da minha vida, em que alguns momentos eu encontrei dentro do meu coração respostas para que eu pudesse responder à altura a alguns níveis de ataque. E houve um momento que a sensação que eu tinha, ou que eu tive, é que eu estava literalmente amordaçada. Eu não conseguia externalizar, eu não conseguia falar, eu só conseguia sentir. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo comigo? Qual é a fase? Qual é o processo? O que eu estou vivendo? O que eu estou enfrentando? E o Senhor, Ele me deu essa frase depois de um momento de muito quebrantamento, de muita oração, um momento muito estreito entre o céu e a minha vida. E essa frase, ela veio impressa no meu espírito. E o Espírito Santo falou comigo, Michele, a paz não debate. Porque às vezes nós achamos que estar em paz é quando nós damos respostas à altura. E eu vou te provar hoje, por essa passagem de Neemias. Eu tenho tido um desejo imenso de escrever acerca da inteligência emocional de alguns líderes. Davi é um que eu vou trabalhar a parte de liderança e a identidade de Davi. Mas Neemias, ele nos dá uma gestão e uma aula incrível do que é gerência emocional no meio de provocações. Só que eu quero tirar o seu olhar de uma visão que talvez até hoje foi fixada somente na construção dos muros. O tema central dessa passagem é exatamente a missão de Neemias, por ter sido levantada para a edificação dos muros que haviam sido destruídos.
E a Bíblia vai narrar a história de Neemias, um homem fiel a Deus, temente, um homem que tinha no seu coração o temor do Senhor. Mas Neemias, ele é atravessado por uma notícia, grave isso aqui. Neemias, ele estava cumprindo a sua missão como copeiro do rei Artaxerxes. E não era só um copeiro como você imagina, que leva um copinho de água para o rei. Não. Um copeiro naquela época era um cargo de alta confiabilidade hierárquica. Estamos falando de um homem que tratava diretamente com o rei. Ele vinha a ter momentos muito próximos do rei. E uma das provas disso era que o copeiro, ou a função de Neemias, era nada mais, nada menos do que provar tudo aquilo que o rei ia beber. Então, antes do rei comer ou beber, Neemias, ele era o degustador. E se porventura aquele ato, aquele vinho, aquela bebida, aquela comida estivesse envenenada, a primeira pessoa a sofrer os danos no seu corpo físico era, então, esse copeiro de confiança. Estamos falando desse homem. E dentro da sua missão, a Bíblia vai dizer isso aí no capítulo 1, depois você lê na sua casa, que Neemias, ele recebe a visita de um irmão, do seu irmão, e o irmão começa a falar, a conversar com ele, começa a contar para ele o que estava acontecendo então, na cidade onde os seus pais haviam sido sepultados. E quando ele recebe a notícia, o coração de Neemias se abate profundamente. Ele recebe aquela notícia, grave isso aqui. Ele estava cumprindo a missão, e ele recebe uma notícia. E eu já quero pregar sem delongas, em que todas as vezes que você estiver envolvido em uma missão, algumas notícias vão chegar. Vão chegar. As notícias, elas são uma das maiores armas que o inimigo, que o adversário utiliza, ou para nos paralisar, ou de fato para nos jogar para dentro da nossa verdadeira missão e propósito. Nesse caso, Neemias estava envolvido em uma missão. Penso que na sua cabeça já estava bom o nível e o ápice em que ele estava vivendo dentro da sua jornada, até que a notícia chega. A notícia chega, Neemias, sendo um homem de Deus, ele clama, ele vai ter com o céu, ele vai clamar, ele vai ali falar com Deus, com o seu coração consternado. Ele começa então a admitir alguns erros e algumas falhas, e ele se coloca envolvido no cenário de perversão, de perca, de tanta imoralidade que o povo havia se perdido. E ele se faz como ele, se arrepende, se coloca diante daquela situação e se abate terrivelmente. E ele vai se encontrar com o rei no capítulo 2. Vai cumprir a sua missão. Quando ele chega perto do rei, algo acontece. Diga comigo, algo acontece. O rei, que era um homem que tinha relacionamento com Neemias, estava acostumado com o jeito, com a forma, com a maneira com a qual ele se comportava. Ele tem um olhar diferenciado. Ele olha para Neemias. Isso está no capítulo 2, no versículo 2. Olha o que o rei fala com ele. Coloca aí para mim, Celane, por favor. Porquanto, ou por isso, o rei me perguntou, por que o teu rosto parece estar tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser de coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que os meus pais estão sepultados, ou triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Segura aqui. O segundo versículo que me impacta dentro dessa passagem é que Neemias, mesmo sendo um homem que estava acostumado a entrar e a sair, ele foi atravessado por um olhar humano. Grava isso aqui. Eu disse que você precisava gravar, em que todas as vezes que você está envolvido em uma missão, uma notícia chega. A notícia chegou.
Isso atravessou o coração de Neemias. Automaticamente, a vida emocional de Neemias foi afetada. Ele foi atravessado pela notícia. Impotente, sem saber o que fazer, ele é pego por umas lembranças e umas memórias. E se dá conta de que a missão em que ele estava inserido, talvez seria impossível ele ser liberado para que ele pudesse, então, resolver essa questão. Ele se abate profundamente. Preste atenção em uma outra coisa que eu vou te dizer. Algumas notícias vão afetar abruptamente o nosso interior. Consequentemente, vão afetar o nosso exterior. Neemias recebe a notícia, ela entra no coração, ela internaliza, e automaticamente a notícia reflete no rosto, no semblante, ao ponto do rei achar em que ele estava ou poderia estar doente, porque o rei diz: que semblante é esse? Por que você está assim se você não está doente? Eu percebo então que o abatimento foi tão terrível que aparentemente ele estava visivelmente abatido. E o rei olha e ele fica ali com aquilo, martelando na sua cabeça. E automaticamente ele conta isso para o rei. E o rei disse para ele: tudo bem, mas e aí, o que você gostaria de pedir? E aqui é muito poderoso, porque diante do rei, diante de quem poderia dar resposta, grave isso aqui, atravessado por uma notícia, com o coração dele abatido, a minha Bíblia vai dizer que, a minha versão King James atualizada, ela vai dizer que ele fez uma rápida oração aos céus. Em outras versões vão dizer que no seu íntimo Neemias ora. Antes de fazer o pedido para o rei, ele faz o pedido para o Rei dos Reis. Eu não sei se você está aqui, mas eu preciso que você entenda algo. Eu preciso que você, diante de algumas situações, não pense que diante de quem você está, seus problemas todos serão resolvidos. Você pode até estar diante de alguém que vai trazer algumas soluções, mas você precisa saber a quem você serve. E antes de você fazer pedidos na terra, certifique-se de que alguns pedidos foram feitos no céu e que o céu te autoriza a fazer pedidos na terra. Diante do rei, o rei faz uma pergunta. Neemias faz uma rápida oração. Então orei ao Deus dos céus. Passa aí, filho. E respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados. Percebe que o negócio aqui era totalmente no campo emocional? Laços, sentimentos, vínculos, memórias, bases, lembranças, fundamentos. Estamos falando de um apego a um lugar que existiam memórias. Estamos falando de um lugar onde é importante, sabe, aquela cidade lá de onde você era, aquele lugar, aquele estado. Então, aqui o negócio era esse. Aqui você não vê Neemias entrando em um campo espiritual por enquanto. Ele diz: se for da sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, lá em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me. Isso aqui é muito interessante porque faz a citação da rainha. E eu fiquei me perguntando, o que é essa rainha? Por que a rainha foi citada nesse texto se a conversa aqui está envolvendo o rei? É porque mulheres, elas sempre fazem algumas perguntas que vão além de perguntas. Está comigo? O homem, ele pergunta o básico. Mas a mulher tem o sentimento e a sensação de ir nos detalhes. Penso que a rainha deve ter cutucado ele falando: olha só, rapidinho no teu ouvido. Você vai liberar um cara que é de alto cargo, de alta confiança. Você está ciente que você pode estar colocando a sua vida em risco? Porque não é a qualquer hora e a qualquer momento que você tira um homem de confiança, principalmente quando a sua vida está em xeque. Olha, antes de você liberar ele, você precisa saber quanto tempo vai levar essa viagem. Eu fiquei pensando, isso aí não é pergunta que vem de homem. Esses detalhes assim. Quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? E isso aqui me pega de novo. Você está comigo? Marquei um prazo com o rei. E ele concordou que eu fosse. Irmãos, isso aqui é poderoso demais.
Ficaria uma mensagem muito extensa se eu fosse entrar na profundidade disso aqui. Porque eu fiquei me perguntando. Neemias fez uma rápida oração a Deus. Ele é atravessado, ele faz confissão. Você vai ler isso aí. Ele recebe ali, diante de Deus, ele faz confissão de pecados e arrependimento. Ele entende o seu papel, a sua função. E em nenhum momento, a Bíblia deixa claro em que alguém disse o tempo que levaria essa construção. Pode deixar aí o texto. O tempo que levaria essa construção. E eu fiquei me perguntando, como que um homem consegue imaginar, prospectar, calcular uma obra? Oi, está comigo? Está comigo? Você está acordado, crente? Vamos comigo aqui, não dorme não, fica comigo. Como alguém que não foi na obra, que não sabe o que vai se gastar nessa obra, que não sabe quais são os materiais que podem ser utilizados, que estão de fácil acesso, como alguém que não tinha na sua presença mãos de obra já pronta, um time pronto. O texto vai dizer que alguns amigos estiveram ali, mas nesse momento aqui, eu não posso inventar o que não está no texto. O texto não me dá margem para dizer que Neemias fez uma reunião estratégica. O texto não me dá base para dizer que ele se organizou, que ele sentou e procurou saber notícia de que como estava. Ele sabia que tinham colocado fogo. Ele sabia que tinham queimado tudo. Ele sabia que tinham destruído tudo. Ele sabia que estava arruinado. Então, como você pode dar um prazo, pastor Márcio, que transita aí com obra? Como você pode dar um prazo de início e de fim de uma obra, levando em conta a não presença em estar nesse lugar para dizer, eu tenho isso está perto, está longe, eu vou conseguir 30, 40, 50, 70, 80, 100 mãos de obra voluntária. Não tinha ninguém que ele pagaria para fazer essa obra, era mão de obra voluntária. Está comigo? E eu fiquei me perguntando, mas se você for mergulhar no texto, você vai descobrir que essa obra, poderoso isso aqui, hein, crente? Guarda isso aqui. Poderoso, poderoso. Você vai descobrir que um número aparece no meio desse capítulo. Que número é esse? O número 52. Número esse, que seria então o número exato em tempo ou de tempo que ele levaria para entregar a obra pronta e estar retornando para o lugar de origem. E isso aqui é muito fortão, gente. Sabe por quê? Porque um homem, antes de entregar um prazo na terra, certamente ele já recebeu de Yahvé um prazo do céu. Ninguém que caminha na terra pode caminhar na terra como um louco, colocando em si ou em sua conta e risco a sua matemática. E quando eu olho esse texto e quando eu olho esse número, eu descubro uma combinação muito poderosa, uma combinação numérica espiritual muito poderosa. Por quê, profeta? Porque na Bíblia o número 5, ele está ligado a graça, favor e bondade. Grave isso aqui. Quando ele diz 52 dias, eu uno o 5 com 2 e eu descubro que número 5 está ligado a graça, favor e bondade. E o número 2, na Bíblia, significa testemunho e união. E aí eu fiquei me perguntando, meu Deus, o número 2 representa a parceria, a confirmação de duas pessoas juntas. Significa então a confirmação de uma testemunha. Meu Deus do céu. E aí eu olho e compreendo o seguinte, quando Neemias ele estabelece esses números, ele estava dizendo ao mundo espiritual, debaixo de uma direção divina, eu vou comigo construir esse muro, debaixo da graça e da bondade de Deus. Quem será a minha testemunha? O próprio Deus. Ele é comigo e eu sou com ele. Eu posso não ter muitas pessoas comigo, eu posso não ter muitas pessoas indo comigo, mas eu tenho uma testemunha que está comigo. Quem é essa testemunha? O próprio Deus, Yahvé. Aquele que me autorizou é aquele que diz, te autorizo e libera a minha graça, para que você possa ir debaixo de quê? Debaixo da minha bondade, para que debaixo da minha bondade você construa algo, não que você quer, mas que eu quero. E aí eu posso ir mais além. 5 mais 2 significa a soma de 2 números, que vai equivaler ao número 7, que significa obra plena, completude, ciclo fechado, perfeição. Estamos falando de um homem que disse, eu vou, mas eu vou debaixo da bondade de Deus.
frente. Quando eu chegar lá, ele já chegou. E aí, então, eu me alivio. Porque eu falo, os números não foram dados. E eu fiquei pensando, meu Deus, por que ele não disse 60 dias? Porque ele trabalha com 52. Número quebrado. Não é comum. Aleluia. Não é natural. Não é natural. Não sei se você está entendendo isso aqui. Senhor, eu tenho a tua graça e a tua presença. E isso tudo é o que eu preciso para entrar em uma obra. Aleluia. Neemias, vai embora para a sua missão. E eu entendo o seguinte, isso aqui foi forte, o Senhor falou algo comigo. Toda missão, ela tem um tempo. Se você está dentro de uma missão infindável, tem alguma coisa errada. Tem gente que vive uma vida inteira dentro de um propósito, dentro de uma missão. Não acaba nunca isso. Não acaba nunca esse processo, não acaba nunca, nunca, nunca. Missão, diga comigo, missão. Tem data, tem dia e tem hora para terminar. Aleluia. Poderoso, né? Neemias. Então ele vai. E ele vai percorrendo, se organiza, pega a documentação que ele precisa, porque ninguém pode andar por aí ilegal, está comigo? O rei, então, dispensa debaixo de uma autoridade, debaixo de uma hierarquia, libera ali alguns oficiais para ir com ele, com toda a documentação que ele precisava, para ir passando pelos lugares. E quando Neemias, ele adentra e que se depara com toda aquela situação, entram em ação aqui 2 camaradas e 3, que você já ouviu falar. E aqui eu quero me deter para que você entenda o fundamento dessa mensagem. Estamos falando de 2 homens que tocaram o terror junto com o outro, Gesem. Sanbalate, Tobias e Gesem. Essa turma era uma turma de gente que decidiram se aborrecer com uma construção que o Senhor então havia permitido que Neemias reconstruísse e trabalhasse nela. E presta bem atenção. Normalmente se diz que quem atrapalha é gente desocupada. Mas quando eu vou ler esse texto, eu descubro que esses 2 cabras aqui, eles não eram desocupados. Eu vou te chocar. Eu disse que essa mensagem ela ia te tirar da lógica. A intenção, a imaginação que eu tinha desses 2 camaradas, quando eu vou estudar a história deles, e Sanbalate e Tobias, eles foram fruto de incesto. Estamos falando de 2 homens que têm uma genética e uma linhagem muito ruim. Eles foram fruto de incesto. O pai com a sua própria filha. Então a gente está falando de uma genética aqui que não é boa, eu não vou entrar nisso. Havia uma distorção no caráter e uma distorção no DNA. A coisa era séria. Tinha ali uma fenda terrível no caráter desses 2 camaradas. E o Gesem era um cidadão que, sabe aquele cara que chega de gaiato e entra no meio do negócio? É quando você está precisando de uma mão de obra, vem um agregado, se encosta ali, então era ele. Mas esses 2 aqui, eles não eram 2 desocupados. A história vai dizer que Sanbalate, o Horonita, ele era governador. Você está chocado? Ele era governador persa de Samaria, ao norte de Judá. Não era à toa. Um governador não é um cara à toa, ele só é à toa se ele quiser ser. Alguma coisa ele tem para fazer, ainda que seja assinar uns papéis. A gente não está falando de um cara que não tinha nada para fazer. E ele fica furioso ao saber que os judeus estavam se organizando, tentando melhorar a situação. Porque o desejo era o quê? Era de ver o povo amargurado, destruído. A Bíblia vai dizer também que Tobias, o servo amonita, era um oficial amonita. Era um oficial amonita com conexões familiares e comerciais, influentes dentro de Jerusalém.
Então a gente está falando de dois caras que tinham muita ocupação. E isso aqui é importante. Porque o grande problema se dá em pessoas que têm uma vida ocupada, mas uma vida vazia. Tem gente que tem muita ocupação, mas também tem uma vida vazia. Você pode estar muito ocupado fazendo aquilo que Deus não te chamou para fazer. Você pode estar muito ocupado cumprindo a agenda de Satanás. Você pode estar muito ocupado fazendo tudo, menos o que Deus te pediu. E quando esses dois camaradas, isso aqui é para você ficar esperto, olham e começam a perceber, eles começam a se agitar. Mas a tua visão precisa se abrir comigo. Fica comigo nesse contexto histórico, porque é fundamental para a tua visão ampliar nesse texto. Na minha cabeça, muitos anos eu achei que o problema era só Neemias. Não. O problema não era só Neemias. Se você for ler o capítulo 1, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, tu vai ver que o problema não era só Neemias. E isso aqui é forte. Existem pessoas que estão preocupadas em parar quem você vai despertar. Sanbalate e Tobias, Gesem, eles sabiam que contra Neemias seria difícil. Mas o problema é que quando Deus levanta um homem, Ele não levanta um homem sozinho. Ele está levantando um homem para levantar outros homens. E o problema aqui se deu exatamente nisso. Por quê? Porque você e eu precisamos parar de achar que o inimigo está preocupado comigo só e com você. A batalha ela é muito maior. A guerra ela é muito mais expansiva. A tática é muito mais ampliada. Para de achar que o inimigo está preocupado em atacar você. Para de achar que se você não mexe com o inimigo, ele não vai mexer contigo. Isso é uma história, é uma conversa fiada. Entende-se. Os estudiosos de batalha têm um livro que eu gosto muito, que se chama A Arte da Guerra. E esse livro, ele vai nos ensinar como os guerreiros chineses se preparavam para as batalhas. E dentro desse livro, você aprende inúmeras táticas de guerra e operação e processos de infiltração do inimigo. E dentro desse livro, estamos falando de um homem que foi um general dentro da guerra. E esse homem, ele vai então mostrando as formas e as operações e as atuações táticas dos inimigos e como você deve se comportar dentro de algumas batalhas. Forte isso, né? É um livro muito interessante. E dentro desse livro eu aprendo o seguinte, que os inimigos, eles não vão deixar de te atacar se você não atacá-lo. Existe um período em que os seus inimigos vão ficar esperando para ver qual vai ser o seu próximo passo. Ele vai estudar a sua geografia, ele vai estudar o seu psicológico, ele vai estudar seu comportamento emocional e ele vai aguardar o tempo que for preciso para ver o que você vai fazer. Se você não fizer, o inimigo vai se infiltrando devagar. E quando você se dá conta dentro da batalha, o inimigo já tomou todo o seu território. E aí existem pessoas que ainda pensam que se elas não se envolverem na obra, elas vão ter muito problema. Engano seu. Se você se envolve na obra, você vai ter inimigos. Se você não se envolve, também vai ter. Não pense que o inimigo vai deixar você bonitinho descansando numa rede. Porque você não mexe com ele, ele não mexe com você. Porque você não ataca ele, ele não ataca com você. Porque você não mexe com ele, ele não mexe com a sua família. É engano seu. Eu não posso participar disso na igreja, porque se eu participar, o inimigo vai se levantar. Eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, o inimigo vai se levantar. Deixe-me te falar o seguinte. O inimigo, ele vai tentar parar você de qualquer maneira, fazendo ou não fazendo, operando ou não operando, agindo ou não agindo, se levantando ou não. Então, dentro da batalha, esse autor, ele vai dizer que uma das maiores estratégias de guerra é você estudar o seu inimigo, preparar o caminho e ir avançando à medida que o seu inimigo acha que ele já te paralisou. Então, avançar é um comando de guerra. Você não pode ficar parado dentro da guerra. Eu vou ficar parado aqui para esperar para onde Deus vai me levar.
Não, o Senhor está falando aqui hoje. Avançar é o comando da guerra. Tudo estando em paz, avance. Tudo estando em batalha intensa, avance. As coisas acontecendo ou não, avance. Pare com essa mania de achar que eu só vou entrar quando o Senhor disser que eu estou pronto. Pronto para entrar na batalha? Você já está dentro da batalha. Você já está dentro da batalha. Eu vou repetir, você já está dentro da batalha. A diferença é que tem gente que sabe que está dentro da batalha e outros estão dormindo dentro dela. A diferença é que tem gente que está acordado fazendo utilizações das armas, das táticas que o Senhor está entregando. E tem outros que estão tomando água de coco, enquanto o inimigo está ocupando a sua casa e colocando fogo nas suas portas. Eu vim aqui hoje despertar você que está dormindo no campo de batalha, deixando a tua casa lá. A tua casa está lá. E você está achando que o teu inimigo está preocupado com quem está levantando a espada para ele. Eu quero te dizer, o teu inimigo, ele não descansa. E se você parar, ele vai te pegar. Aleluia. Forte, né? E uma coisa me chama a atenção. Mediante a tudo isso, quando Neemias chega, começa toda a reconstrução que você já sabe. Ele vai organizando, ele vai preparando, ele levanta um time com ele de voluntários e aqueles homens começam então a trabalhar na obra. E esses dois cidadãos, eles também começam a trabalhar. E eles começam a trabalhar de maneira terrível. Qual é a maneira que Sanbalat e Tobias decidem trabalhar? Eles decidem trabalhar no campo da argumentação. Isso aqui é forte, gente. Por quê? Porque eu entendo que existem momentos que o fato de você não estar envolvido em algumas situações, não significa que teu inimigo vai deixar você em paz. E se você parar para ler o texto, você vai ver que eles começam a fazer uma conversinha. Sanbalat e Tobias começam a fazer umas perguntinhas para Neemias, e eles vão perguntando, olha, mas o que você veio fazer aqui? O que você vai fazer? Você acha mesmo que você vai conseguir fazer? Você acha mesmo que você vai conseguir chegar nesse objetivo dentro de um prazo? Neemias, ele precisava ter uma gerência emocional porque ele sabia que a ampulheta estava correndo. E o tempo, para ele, era um valor inegociável. Cutuca o coleguinha que está do seu lado, diga assim, o tempo é algo inegociável. Não dá para negociar o tempo. Neemias, então, faz uma convocatória. E ele começa a trabalhar o psicológico daqueles homens. Muito poderoso isso aqui. Depois você lê. Ele começa a trabalhar o psicológico, ele começa a contar a história. Olha, a gente precisa começar a edificar os muros. E então os voluntários começam a se levantar e a obra começa a acontecer a todo vapor. Isso aqui é forte. E o que o Espírito Santo fala comigo? Algo muito tremendo. Não queira um lugar reconstruído com pessoas destruídas. Eu vou repetir. Não queira um lugar construído com pessoas destruídas. Não queira um lugar reconstruído com pessoas que não foram construídas. Tem muita gente que está preocupado com tanta coisa, está preocupado em fazer, está preocupado em acontecer, e eu vejo Neemias, um homem que não negocia a paz, porque a paz não debate. E o tempo que ele levaria em trocadilhas com dois homens que deveriam estar ocupados na função deles, Neemias começa a prosear com gente que edifica. Neemias começa a levantar uma comunicação e ele começa a dizer, a gente precisa entrar, a gente precisa construir. Sabe aquele papo gostoso? Com gente que vai levar você a vislumbrar o projeto terminado? Ele então entra dentro dessa conversa gostosa. E dois homens começam a entrar numa comunicação terrível. Para quê? Para tirar Neemias do foco. Diga comigo, tirar do foco. Percebe que lá, quando ele estava no palácio, ele recebe uma notícia. Está comigo? A notícia foi uma
um arremessador para que ele pudesse entrar nesse circuito. Quando ele chega aqui, ele também é atravessado por uma notícia. 2 cidadãos que vão começar ali a trazer uma perturbação terrível. Uau! E aí, eu preciso que você entenda que quando Deus, ele levar você a enxergar algumas coisas, não importa se a tua família toda vai vir com você ou não. O que importa é o que você soube pela boca de alguém e o que você está determinado a fazer a partir da notícia que você recebeu. Tem gente que fica ouvindo a notícia, alguém chega e fala assim: menina, você sabia que o fulano separou de novo? Menina, você sabia que a fulaninha, a filha da Mariazinha, aquela menina, então, você sabia que ela engravidou? Menina, sabe? E aí as pessoas ficam ali recebendo essas notícias. E fazer o quê com notícias que você recebe e que você não faz nada para resolver? Neemias, ele não tinha muito a ver com a história, porque ele já estava vivendo a história dele. Mas deixa eu te falar, não é humano se você recebe notícias e histórias que te atravessam e você não se comove em fazer nada. Tem alguma coisa errada com aquele que se diz um cidadão do céu, ou pelo menos alguém que está, sabe, nascido de novo em Deus. Se você recebe uma notícia e essa notícia te atravessa, você precisa fazer algo para mudar o cenário. E Neemias, ele diz: tudo bem, foi um lugar onde os meus pais foram sepultados, mas existe ali uma história, existe ali uma promessa, existe ali um memorial, existe ali todo um legado. Está comigo? Tem um legado. Eu sou responsável pelo legado. Não, essa situação não vai ficar assim. A minha parte eu vou fazer. Eu vou me levantar. E aí, qual foi a estratégia desses 2 seres humanos aqui, sem propósito nenhum? Eles começam a levantar na frente do povo, presta atenção nisso aqui, na frente do povo, zombaria. Eles começam a levantar zombaria. Por quê? Porque eles começam a ridicularizar a força dos judeus e a qualidade do muro. Em um versículo vai dizer, Cirlane, se você achar aí para mim, em que ele diz assim: se uma raposa subir nesse muro, a raposinha ela vai derrubar. Por quê? Porque esse povo é tão fraco que eles não servem nem para construir um muro. E aí, essas coisas, elas vão acontecendo de maneira poderosa. E ele, então, o Tobias, o Sabalate, eles começam a fazer perguntas. Grava isso aqui. Você pode até não memorizar tudo, mas isso aqui, se você gravar, vai te ajudar. Vai te ajudar. Eles começam a fazer perguntas. Isso aqui me pegou. Porque quando alguém, ela quer te desqualificar no campo, sabe, da retirada da missão e do propósito, ela começa a te fazer perguntas. E que perguntas são essas? Perguntas que vão levar a uma desqualificação disfarçada. Sabe aquelas perguntas que vai te desqualificar? A pergunta não era para obter uma informação, era para diminuir a importância da obra. Então você está entendendo que a paz, está comigo? A paz não debate. Eu vou repetir, essa mensagem aqui não é para você pular, não, eu só quero que você entenda. Porque mais do que a igreja ganhar guerras no mundo espiritual é não se perder na sua vida natural. Tem muita gente ganhando guerra no mundo espiritual e perdido na sua vida natural. Eu preciso que você entenda que as batalhas que você vai ganhar no céu, elas não podem ser perdidas na terra para você. Tem gente que derrota o inimigo, mas perde para si próprio. Tem gente que ganha espaços, ambientes, geografias no mundo espiritual, mas perde a guerra quando se trata dele para com ele. Ganha no mundo espiritual, mas perde na terra. Ganha qualificação no céu, mas é desqualificado na terra. Quem tira a sua qualificação? É o diabo? Não, é você. Eu não estou falando aqui de espírito. Eu preciso levar vocês nessa noite a entender que a ação aqui
emocional, decisiva e debaixo de uma missão espiritual, quando isso começa lá no capítulo 1. O tratado espiritual, ele acontece lá no capítulo 1. Eu li com você que ele consulta, ele faz uma oração. Quando ele faz uma oração, ele recebe a direção. A operação aqui é totalmente natural. Uau! E ele vai. E aqui começa então a conversinha para desqualificar. As falas, as perguntas. É como dizer, isso que você está fazendo não é tão relevante para mim. Você vai construir isso aí? Vai que sobe lá, ó, Tobias o Amonita, que estava ao seu lado, completou. Pois que construam. Basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedra desabe. Ouve-nos, ó Deus. Estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria. Percebe que agora começou o fator espiritual? Sejam eles levados prisioneiros como despojos para outra terra. Por quê? Porque quando você olha um ambiente assim, você precisa entender que você está lidando em campos naturais, mas também em campos espirituais e campos emocionais. Uau! Não era nem para ter começado essa construção. Se Neemias deixa Sanbalate e Tobias entrar na mente deles. Tentativa, sabe de quê? De invalidar o outro. Você vai mesmo? Tem tanta gente que está aí, ó, tentando invalidar, tentando te desqualificar, tentando te diminuir, tentando fazer você se sentir pior do que às vezes você já se sente. E eu vim aqui te dizer por essa palavra, você está empenhado em uma grande obra? Você está envolvido em uma construção? Você está debaixo, presta atenção, gente, presta atenção aqui em mim. Você percebe de onde Deus tira, de onde permite que Neemias saia? Ele sai de um campo de ocupação e de alto nível hierárquico. Ele larga uma função muito grandiosa. Para quê? Para ir cumprir uma missão. Ele sai da função e entra no campo para cumprir a missão. Uau! Provocação. Sanbalate e Tobias começam a provocar. Para quê, profeta? Para gerar insegurança. Todo provocador, ele quer gerar em você insegurança. É isso mesmo? Você acha mesmo que você vai conseguir fazer esse curso? Você acha mesmo que você vai conseguir fazer? Você acha mesmo que você leva jeito? Você acha mesmo que você leva jeito para ocupar uma liderança? Você acha mesmo que você leva jeito para ser crente? Ou você acha mesmo que você vai aguentar ficar dentro da igreja? Isso aqui não são perguntas, irmãos, presta atenção aqui, isso aqui não são perguntas assim, aleatórias, do tempo, não, são perguntas para quê? Eles queriam que quem estava em volta, observando aquele diálogo, porque aqui não foi uma reunião dentro de 4 paredes, aqui foi uma conversa pública, Neemias estava construindo e eles estavam ali, sabe quando você está ali, ó, assentando um tijolo, pastor Márcio, para alguém que aparentemente está desocupado, fora da função, para falar assim, rapaz, mas esse tijolo está torto, hein? Rapaz, mas fulano, bate essa cerâmica mais para cá, para a esquerda, porque ela está torta. Parece que quem está dentro da missão está ali passando o tempo colocando cerâmica torta porque ele quer colocar, assentando tijolo torto porque ele está querendo acertar. Eu sei que às vezes acontece ali um desvio de miopia, ali um negócio, né? O pessoal não gosta de usar uma linha, mas tudo bem, gente. Nesse caso aqui, pensa alguém ali construindo e o indivíduo parado do lado, perturbando a vida do outro. Para quê? Para gerar insegurança. Será que isso aí vai dar certo? Será que essa obra ela vai dar certo? Para que Neemias pare junto com a sua equipe e pense: quem somos nós para construir isso tudo?
Perguntas que vêm para desqualificar. Preste atenção aqui, irmãos. Eu acho que você não precisa de mais arrepio. Eu acho que você precisa de mudança. Eu acho que você não precisa de sensação. Eu acho que você precisa de decisão. Eu acho que você precisa parar de procurar o diabo e começar a se olhar no espelho. Eu acho que você precisa parar de culpar o outro e começar a se ocupar. Eu acho que você precisa parar de demonizar as coisas e entender que existem coisas que não, eu vou orar, vou entrar na presença do mestre. Você vai entrar na presença do mestre quando o mestre já te deu inúmeras instruções. O mestre já te instruiu, o mestre já falou, o mestre já criou mapa mental, o mestre já levantou profeta, o mestre já falou pelo louvor, o mestre já enviou quase um anjo. E não adianta, porque a questão não é o mestre te responder, é você querer ouvir. É o ano do avanço, irmãos. Nós vamos ficar mais um ano. Ei, deixa eu te falar o seguinte. Se eles acham que os seus cargos, que as suas funções, que as suas ocupações não estão pronta para receber o devido cuidado, não vai ser você que vai entrar nessa pilha. Deixa eles. Se decidiram abrir mão ali um período, deixa eles. Deixa eles. Porque eu entendo que receber a notícia, isso aqui é forte, de que os muros foram reconstruídos, seria grandioso, mas ver o muro sendo levantado já muda tudo. Imagine todos os dias os indivíduos indo lá e olhando pedra subindo, e olhando obra subindo, obra levantando, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Isso aqui é forte, irmãos. Sabe o que a desestabilidade, a insegurança provoca? Isso ativa uma dúvida interna. Tem muita gente que está com dúvida. Ah, mas Deus falou, esse ano é o ano do avanço. Tá, e você está com dúvida. E aí eu te pergunto, você está com dúvida de quê? Se você lá atrás orou e falou com o Senhor, por que Neemias teria dúvida? Se quando ele pede a direção e a liberação do rei, ao rei, antes disso ele consulta a Deus. Eu não sei por que você está com tanta dúvida. Essa palavra vem para responder pessoas aqui. Eu não sei por que você está com tanto medo. A equipe que você precisa já está te esperando. O lugar que você vai entrar já está pronto. Você está preocupado com o que você vai falar, quando Deus lá do outro lado já falou com quem Ele vai enviar para trabalhar junto com você. Você precisa começar a entender hoje, nessa noite, o que Deus está falando nessa palavra. Sabe qual foi a outra estratégia? Pressão social e intimidação. Isso aqui é poderoso. A pergunta, ela vinha acompanhada de acusação. Porque eles não conseguiram parar Neemias. Então o que eles fazem? Eles começam a falar, olha, eles estão se rebelando contra o rei. Olha, eles estão em um processo de rebelião contra o rei. E isso então iria causar um grande problema no meio daquela comunidade. E aí o Senhor falou algo comigo muito poderoso. Quando não conseguirem te parar, vão te ameaçar. Quando não conseguirem te parar, vão te ameaçar. Ah, você vai mesmo fazer isso? Ah, você vai mesmo investir nisso? Ah, você vai mesmo continuar? Você vai mesmo prosseguir? Tem muita gente mais paralisado pela ameaça do que pelo próprio opositor. Tem gente que está paralisado, não é pela ameaça, não é pelo opositor. Tem gente que não está paralisado pelo opositor, ele está paralisado pela ameaça. Não aconteceu nada, só te ameaçaram.
só estão dizendo que vão fazer, só estão dizendo que você não vai conseguir, só estão dizendo, lá, agora eu quero ver se o ministério dela vai, ou agora eu quero ver se o ministério dele vai. Ah, mas você lembra como você foi lá? Você lembra como você era? E o Senhor me trouxe aqui nessa noite para falar com você. Você vai ficar paralisado pela ameaça? Você vai ficar paralisado pela ameaça da balança? Começo ou não começo? Perco ou não perco? Você vai ficar paralisado pelas ameaças psíquicas internas? Você vai conseguir ou não vai conseguir? Vai dar certo esse relacionamento ou não vai dar certo? Vai acontecer ou não vai acontecer? Você vai ser feliz ou você vai se frustrar de novo? Tem muita gente paralisado pela ameaça, se privando de viver a verdadeira missão e o verdadeiro propósito de Deus. Deus tirou Neemias de uma geografia fácil e colocou ele em uma geografia complicada. Para quê? Para mostrar que ele faz e que ele é Deus, independente do lugar que você está. Eu vim aqui hoje por essa palavra te dizer, você vai ficar paralisado com pensamentos de que vão me matar, com pensamentos de que vão me demitir, com pensamentos de que vão me enlouquecer, com pensamentos de que me disseram que ali não vai dar certo. São ameaças, me disseram que essa carreira não dá dinheiro. Ah, se eu entrar para a igreja eu vou perder tudo. Ah, as ameaças só ocupam um lugar. Que lugar é esse, profeta? A sua psique. O inimigo está do tamanho que você deu a ele. Enquanto muitos viam Sanbalate e Tobias como dois opositores grandes, Neemias sabia que maior do que Sanbalate e Tobias era o Deus que havia o comissionado para construir. Se a obra é reconstrução, conte com Deus, Ele está contigo. Se a obra é para construir, conte com Ele, Ele está com você. Meu Deus, a mente pensa o que quiser, pode pensar o que quiser a sua mente, e até pensamentos que não são seus. A pergunta que eu te faço é, você vai deixar esses pensamentos continuarem te ameaçando? Muda hoje a tua estratégia. Muda hoje o uso de ameaças indiretas. Estão se rebelando contra o rei. Ei, são rebeldes. Eles vão se rebelar contra o rei. Eles queriam criar um alarido no ambiente. Para quê? Para causar uma última tática que Deus me entregou aqui. Desgaste. Isso aqui é forte. Olha só. Para de se desgastar. Crie cercas. Eu vou repetir. Para de se desgastar com problemas que não são seus. Crie uma cerca. E essa cerca precisa ter porta. Esse cercado tem que ter porta. Só entra no seu território se você abrir a porta do cercado. Profeta, por que você não está me falando para construir muros? Muro é escalável. Cerca é perfurante. Vou mais fundo. Cerca perfura quem tenta invadir e também perfura quem tenta sair para o lugar aonde Deus não te autorizou. A cerca não perfura só quem está fora, perfura quem está dentro. Se você tentar estender a mão lá de res, para quem Deus disse, mantenha longe da tua cerca, vão ser dois perfurados. E eu tenho dito isso para o meu esposo, Wilson. É tempo de fazermos guerra com todo roubo emocional, com todo desgaste. Você está desgastado de problemas que não são seus.
Procure dentro da sua ocupação e veja quais problemas você tem enfrentado que são seus. Se você encontrar 10 com o seu nome, vai ser um milagre. Porque de 10 problemas, eu posso dizer sem sombra de dúvidas, 8 não são seus. E você está se desgastando. Você está entrando em, mas você está sendo egoísta. Não. Não é questão de ser egoísta. É uma questão de você entender que você precisa caminhar para uma missão e um propósito. Imagine se até Neemias chegar lá, ele ficasse batendo boca com quem dissesse, lá vai ele levantar o murinho, tadinho. Imagine ele parando para bater boca com todo mundo. Imagine ele parando para bater boca com Sanbalate, com Tobias, com Gesem, com uma galerinha que devia estar junto. Não! Eu vim aqui te dizer não. Eu vim aqui dizer que Deus está procurando homens na terra que estejam com sua estrutura emocional pronta para que ele possa derramar um óleo, um vinho novo para o cumprimento de uma missão. Como Deus vai confiar chamado para gente que está quebrada? Como Deus vai confiar propósito para gente que já está desgastado? Meu Deus! Há uma palavra hoje, e a palavra dessa noite é: abra os olhos do seu entendimento aqui, porque quando não conseguirem te parar, vão te desgastar também. Vão te desgastar. Finalizo essa mensagem dizendo para você o seguinte: esteja no céu, mas esteja atento a quem está do seu lado na terra. Cutuca o crente que está ao seu lado, diga assim: você não entendeu, não? Diga assim: então lá vem a explicação. Isso aqui é forte. Finalizo essa mensagem agora. Uau! Coloque para mim aí, Silane. Capítulo 4. Verso 17. Grandes construtores. Olha aqui para mim antes de você ler. Grandes edificadores precisam saber quais são as suas armas do céu e quais são as suas armas da terra. Não entre para nenhuma construção sem saber quais são as qualificações que o Senhor te deu para você lutar contra inimigos que vão tentar te parar. Uau! Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra. Isso é forte. E na outra tinham armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada, cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E eu disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro e longe um dos outros. Então, diante dessa condição, nós precisamos observar qual é a estratégia do inimigo. Por quê? Porque dentro dessa peleja, nós não vamos começar debate. Uau! Isso aqui é forte. Volto de novo. A paz não debate sem plateia, sem resposta. Nós não vamos dar resposta, porque não vamos alimentar a plateia. Enquanto nós estamos edificando, nós estamos com a espada na mão. Quando o inimigo achar que ele vai nos parar, tem espada, tem arma, tem espada cingida aqui, ó. Por quê? Porque existem inimigos que precisam ser aniquilados. Eu vou repetir: existem inimigos que precisam ser aniquilados. Eles estavam envolvidos na obra, Amanda, mas eles estavam observando a terra enquanto construíam. Eles estavam prontos para tocar a trombeta, mas tinham espada cerrada no punho. Em uma
estavam com uma mão, eles estavam edificando, com a outra a espada estava no punho. Com uma mão eles estavam na guerra, edificando, construindo, mas a mão estava com a espada. Se o inimigo acha que ele vai me pegar despreparado, ele está enganado, porque eu estou dentro da guerra, mas não estou dormindo. Eu estou dentro da batalha, mas não estou envolvido emocional. Irmão, isso aqui é muito forte, porque aqui eu não vejo homens guerreiros sanguinários, não. Eu vejo homens que estavam prontos, pastor Márcio, com a espada na mão para ser utilizado no momento certo. Eu não vejo o homem levantando espada e abaixando espada, levantando espada, abaixando espada. Eu vejo o homem que vai levantar a espada na hora certa, no momento certo. Levante a espada e afugente os seus inimigos. Deus está falando aqui hoje. Você está ocupado em uma obra. Deus te tirou de um lugar, te trouxe para outro, te colocou para que você pudesse trabalhar um legado, e você vai ficar negociando com gente que deveria estar fazendo, mas decidiu tirar a tua paz. Ai, eu vim aqui te falar por essa palavra. Essa semana vai ser semana de alívio. Essa semana vai ser semana de alívio. Essa semana você vai ser seletivo. Só existe plateia se tiver resposta. Se não tem resposta, não tem plateia. Sem plateia, seus inimigos vão perder as forças. É difícil. Mas hoje eu vim te dizer que existem guerras que você vai vencer no silêncio. Quando você se silencia, Deus fala por você. Cutuca o crente que está ao seu lado e diga assim: não perca tempo com zombarias, não perca tempo com levante, não perca tempo. Você precisa construir. Fala para esse crente. O negócio não é nem com você. O negócio não é com você, fala com ele. Mas Deus te chamou para resolver. O problema já está resolvido com você, fala para ele. Já está resolvido com você. Você está casado, sua vida está organizada, mas você recebeu uma notícia. Você foi atravessado por uma notícia. E Deus está te chamando para resolver problemas. Deus está procurando na terra solucionadores de problemas, não criadores. O Abba me trouxe aqui para te dizer: quem é Sanbalate? Quem é Tobias? E eu vou dizer, irmãos, essa ministração ela seria quase um estudo. O Tobias, ele foi tão terrível, Aileen, que ele se disfarça de profeta. Se traveste de homem de Deus para falar em nome do Senhor. Que ousadia, irmãos, que o diabo tem. Quando ele não te para no campo da argumentação, Mida, ele quer te parar no campo da profecia, para te tirar do foco. Deus está te levando para um lugar, aí ele vai e levanta um profeta para falar uma profetada. Quem foi esse profeta que Deus levantou? Será que ele era profeta? Ou será que verdadeiramente ele é alguém que está cumprindo a agenda de Satanás? Ou ele foi levantado para falar o que você queria? A diferença é que quando ele é levantado pelo inimigo para profetizar, ele estava lidando com um homem de Deus. Homem de Deus sabe qual é a voz que ele escuta. Aleluia. Aleluia, aleluia. Nem todo discurso rebuscado, bonito e organizado, nem toda língua que você nunca ouviu, significa que é a língua dos anjos, que é a língua do céu. Tem língua que nunca foi a língua que Deus colocou na boca de um homem. E o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer essa semana: cuidado com as profecias que você busca. Cuidado com as respostas que você está indo atrás. Cuidado com as profetadas. Tem crente, irmãos, que só o sangue de Jesus, se ele pudesse encontrar um cigano com a Bíblia na mão, ele ia dizer: lê minha mão aqui, lê, para eu poder saber o que eu vou fazer. Há poder no sangue, de tão místico que são. Mas hoje o Senhor me trouxe aqui para te dizer que o Senhor nos liberte.
Essa semana é uma semana de libertação, de orientação, de direção. Essa semana o Senhor vai revelar verdadeiramente quem são as pessoas que podem estar querendo te edificar ou também que podem estar querendo te destruir. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado, nós estamos empenhados em uma grande obra. Nós não iremos parar. Diga, nós não iremos parar. Diga, nós temos um prazo. Se nós estourarmos o prazo, nós perdemos a obra.